Era uma noite escura e sombria, onde a neblina pairava densamente sobre a mansão abandonada conhecida como a Mansão dos Pavoridos. Havia uma lenda que rondava aquelas terras, uma lenda sobre um baile fantasma, que acontecia a cada 100 anos. A mansão estava deserta há décadas, as janelas quebradas, e as paredes descascando revelando um passado glorioso, que havia se perdido no tempo. Mas naquela noite, algo sinistro estava prestes a acontecer. Um grupo de jovens curiosos e destemidos decidiu desafiar a lenda e adentrar na Mansão dos Pavoridos, buscando a emoção do desconhecido. Ao entrarem na mansão, foram recebidos por um silêncio perturbador e um ar gélido, que fazia os pelos de suas nucas se arrepiarem. Uma música suave e melancólica parecia ecoar pelas paredes, convidando-os a seguir em frente. Curiosamente, encontraram uma porta entreaberta levando-o a uma imponente sala de baile, iluminada por velas tremeluzentes, que lançavam sombras dançantes pelas paredes. Ouviu-se um sussurro arrepiante no ar, enquanto os jovens avançavam na direção da sala de baile, como se fossem levados por uma força invisível. No centro da sala, avistaram uma figura sombria, vestida em um traje antigo e espectral, que parecia flutuar no ar como se fosse uma aparição. A figura se aproximou lentamente, revelando um rosto pálido e cadavérico adornado por uma máscara de porcelana, que brilhava na luz das velas. Uma voz sussurrante ecoou pela sala, convidando os jovens a se juntarem ao baile fantasma que estava prestes a começar. Sem saberem como, os jovens se viram envolvidos por uma dança macabra, rodopiando ao som de uma música enlouquecedora, que os hipnotizava e os fazia perder a noção do tempo. As paredes da sala de baile pareciam se distorcer, revelando um cenário sombrio e grotesco, onde sombras dançavam e riam de forma estridente. A cada passo dado naquela pista de dança sinistra, os jovens sentiam como se estivessem sendo sugados para um abismo sem fim, onde a realidade se confundia com pesadelos insondáveis. As máscaras dos convidados do baile fantasma pareciam ganhar vida própria, transformando-se em rostos distorcidos e assombrados, que sussurravam segredos obscuros e profecias funestas. Os jovens perceberam, tarde demais, que estavam presos naquela dança sem fim, condenados a vagar eternamente na Mansão dos Pavoridos como espectros atormentados por um passado obscuro e uma lenda maldita. As velas se apagaram de repente, mergulhando a sala de baile em trevas absolutas, onde gemidos e risadas malignas ecoavam pela mansão. Os corações dos jovens pulsavam de pavor, enquanto tentavam desesperadamente encontrar uma saída daquela espiral de horror em que haviam se envolvido. As sombras se contorciam ao redor deles, transformando-se em entidades monstruosas, que pareciam famintas por suas almas jovens e inocentes. De repente, uma luz cintilante surgiu no horizonte, como se fosse a última esperança daqueles jovens perdidos na escuridão da Mansão dos Pavoridos. Uma voz suave e melodiosa ecoou pela sala de baile, rompendo o encanto maligno que os aprisionava. Os jovens se viram envoltos por uma aura radiante, que os guiou para fora da mansão assombrada, enquanto o eco de risadas e gemidos se desvanecia ao longe. A aurora surgia no horizonte, trazendo consigo a promessa de um novo dia, e o fim do pesadelo que haviam vivido naquela noite fatídica. Ao alcançarem a segurança do lado de fora da Mansão dos Pavoridos, os jovens olharam para trás, e viram a mansão desmoronando diante de seus olhos, desaparecendo como se nunca tivesse existido. Sabiam que a lenda do baile fantasma havia chegado ao seu fim, mas as memórias daquela noite assombrada permaneceriam para sempre em suas mentes, lembrando-os das forças sombrias que espreitam nos recantos mais profundos da alma humana. E assim, a Mansão dos Pavoridos se tornou apenas uma lembrança distante, um conto macabro contado pelas almas corajosas, que ousaram desafiar o destino e enfrentar o mal que habitava naquelas paredes antigas. O baile fantasma foi encerrado, mas a lenda perduraria através dos séculos, ecoando nas sombras da noite, e assombrando os sonhos daqueles que ousassem desafiar o desconhecido. Os jovens exaustos se abraçaram, aliviados por finalmente estarem longe da mansão amaldiçoada. O ar puro da noite os envolvia, trazendo consigo uma sensação de liberdade que há muito havia sido sufocada pelas trevas daquela casa sinistra. Cada um deles carregava consigo as marcas daquela terrível experiência, mas sabiam que haviam sobrevivido a algo muito além do que podiam compreender.
Enquanto observavam a mansão se desfazendo diante de seus olhos, uma mistura de emoções tomou conta deles: alívio, medo, tristeza e gratidão por estarem vivos. O silêncio da noite foi quebrado apenas pelo som distante de pedras caindo e madeira se partindo, criando uma sinfonia estranha e assustadora, que parecia celebrar o fim daquele terror. Eles sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas após aquela noite fatídica. Cada sombra, cada suspiro, cada passo furtivo os lembraria da presença do mal que haviam testemunhado naquela mansão. Mas, ao mesmo tempo, sentiam-se mais próximos uns dos outros, unidos por uma experiência compartilhada, que os ligaria para sempre, como guerreiros que voltam de uma batalha vitoriosa. Enquanto o último vestígio da mansão desaparecia no ar, um vento frio soprava entre as árvores, como se a natureza mesma estivesse testemunhando o desfecho daquela saga sombria. Os jovens sabiam que não seriam os últimos a ouvir falar da mansão dos Pavoridos, que sua história ecoaria através das gerações, alimentando o folclore e os pesadelos daqueles que ousassem desafiar o desconhecido. E assim, com passos hesitantes, eles se afastaram daquelas ruínas desaparecidas, levando consigo as memórias daquela noite aterrorizante. Enquanto caminhavam em direção à luz incerta da lua, sabiam que haviam enfrentado algo além da compreensão humana, algo que os marcaria para sempre, não apenas em seus pensamentos, mas também em seus corações. E assim termina a história da Mansão dos Pavoridos, um lugar onde o medo reinava supremo, mas que foi desafiado por jovens corajosos em uma batalha contra as forças do mal. Que a lenda perdure, lembrando a todos que a escuridão pode se esconder nos lugares mais inesperados, esperando por aqueles que se atrevem a explorar seus segredos mais profundos. Enquanto os jovens se afastavam da mansão desaparecida, o silêncio da noite era interrompido apenas pelo som de seus passos ecoando na estrada vazia. A lua brilhava no céu, iluminando seu caminho incerto, enquanto eles trocavam olhares carregados de significado. Cada um deles carregava consigo as cicatrizes daquela terrível experiência, mas também a sensação de terem sobrevivido a algo que desafiava a lógica e a razão. Sentiam-se ligados uns aos outros de uma maneira profunda, como camaradas que compartilharam um fardo insuportável e emergiram mais fortes do outro lado. Enquanto continuavam caminhando, uma sensação de alívio misturada com melancolia se instalou em seus corações. Sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas após o que haviam enfrentado naquela noite fatídica. As sombras dançavam ao seu redor, lembrando-os da fragilidade da existência e da presença constante do mal no mundo. Mas apesar de tudo, encontraram consolo na amizade e na coragem uns dos outros. Sabiam que estariam sempre unidos por aqueles momentos de terror e bravura, formando um laço que resistiria ao teste do tempo e das adversidades futuras. À medida que a mansão desapareceu completamente da vista, um sentimento de libertação os envolveu, como se um peso invisível tivesse sido tirado de seus ombros. Ainda havia muito a processar, muito medo a superar, mas agora sabiam que podiam enfrentar o desconhecido juntos, armados com a experiência que os uniu de maneira indelével. Enquanto a noite avançava e o horizonte se tingia de tons pálidos de alvorecer, os jovens continuaram sua jornada em direção a um futuro incerto, mas agora fortalecidos pela coragem que descobriram dentro de si mesmos na Mansão dos Pavoridos. Sabiam que aquela era apenas uma página virada em suas vidas, mas uma página que deixaria marcas profundas em suas almas, lembrando-lhes para sempre da fragilidade da luz diante das sombras. E assim, com o sol surgindo no horizonte, os jovens seguiram em frente, deixando para trás a mansão enigmática e sua maldição. O que os aguardava no futuro era incerto, mas eles enfrentariam cada desafio com a mesma determinação e união, que os ajudaram a sobreviver à noite mais assustadora de suas vidas. E assim, a lenda da Mansão dos Pavoridos se espalharia como um fogo ardente, inspirando curiosidade e temor naqueles que ouviam falar dela. Mas para aqueles que a enfrentaram de frente, a mansão permaneceria como um lembrete constante do poder da coragem e da amizade, em face do mal mais obscuro. E assim, a história dos jovens corajosos que desafiaram a escuridão e emergiram mais fortes de suas sombras prosseguiria, ecoando por gerações como um testemunho da capacidade humana de resistir e superar até mesmo os pesadelos mais terríveis.
Eu me lembro de uma antiga lenda que contava a história de uma árvore de mangas assombrada em uma pequena vila remota, onde o terror se espalhou como uma sombra escura sobre a comunidade. Diziam que a árvore de mangas já estava lá antes mesmo da vila ser fundada, e sua presença sinistra era temida por todos os moradores. Os mais velhos contavam que a árvore era habitada por um espírito malévolo que se alimentava da energia daqueles que se aproximavam dela. Diziam que a árvore sussurrava palavras sinistras ao vento, atraindo os incautos para seu alcance. Os moradores da vila evitavam passar perto da árvore de mangas, temendo as histórias macabras que ouviam sobre aqueles que ousavam desafiar a ira do espírito maligno que habitava ali. Certo dia, uma jovem corajosa chamada Ana decidiu investigar a verdade por trás das lendas que assombravam a vila. Ignorando os avisos dos mais velhos, ela se aproximou da árvore de mangas e notou que a atmosfera ao seu redor parecia mais pesada, mais escura. Enquanto Ana investigava os arredores da árvore, ela viu sombras se movendo entre os galhos e ouviu risadas malévolas ecoando pela floresta. Um arrepio percorreu sua espinha, mas sua determinação prevaleceu e ela decidiu continuar sua investigação. À medida que a noite caía, a árvore de mangas parecia ganhar vida, seus galhos se contorcendo como tentáculos em busca de presas desavisadas. Ana se viu encurralada, sem saber como escapar da terrível criatura que habitava ali. Os moradores da vila perceberam a ausência de Ana e, temendo o pior, organizaram uma busca pela jovem corajosa. Enquanto caminhavam pela escuridão da floresta, ouviam os gritos agonizantes vindo da direção da árvore de mangas. Finalmente, encontraram Ana presa pelos tentáculos retorcidos da árvore, seus olhos cheios de terror enquanto ela lutava para se libertar do aperto feroz da criatura maligna. Os moradores da vila se uniram em desespero para resgatar Ana, lutando contra os poderes sinistros da árvore de mangas. Com grande esforço, conseguiram libertar a jovem e fugiram daquele lugar amaldiçoado. Ana estava fraca e abalada, mas sobreviveu à terrível experiência. Ela contou aos moradores da vila sobre o que tinha visto e experimentado, alertando-os sobre o perigo que a árvore de mangas representava. Decididos a acabar com a ameaça que pairava sobre sua comunidade, os moradores da vila se reuniram para realizar um antigo ritual de exorcismo na árvore de mangas. Durante a cerimônia, os tambores ecoavam pela floresta e incensos queimavam no ar, afastando o mal que habitava ali. À medida que o ritual chegava ao seu clímax, a árvore de mangas estremeceu e rangeu, liberando um grito de agonia que fez as folhas tremerem e os pássaros fugirem assustados. Então, de repente, a árvore de mangas emitiu um brilho intenso e desabou no chão, suas raízes retorcidas se contorcendo em agonia antes de se dissiparem como fumaça. Os moradores da vila olharam em choque para o lugar onde a árvore de mangas antes se erguera, sentindo um senso de alívio misturado com temor diante do que testemunharam. A árvore de mangas assombrada finalmente fora derrotada, sua maldição quebrada pelo poder da união e da coragem da comunidade. Desde então, a vila viveu em paz, mas a lembrança da árvore de mangas assombrada permaneceu como um aviso sobre os perigos que espreitam nas sombras da floresta. E Ana, a jovem corajosa que desafiou o terror e sobreviveu para contar a história, tornou-se um símbolo de esperança e resistência para os moradores da vila. As lendas sobre a árvore de mangas assombrada são tão antigas quanto misteriosas, passando de geração em geração em muitas culturas tropicais ao redor do mundo. Diz a lenda que essa árvore específica é habitada por espíritos inquietos que protegem suas frutas com uma ferocidade sobrenatural. Acredita-se que aqueles que se aproximam da árvore de mangas assombrada sem permissão ou respeito podem ser amaldiçoados pelos espíritos que a habitam. Alguns contam histórias de viajantes imprudentes que desapareceram misteriosamente após perturbar a árvore, enquanto outros dizem que aqueles que tentaram colher suas frutas sem permissão sofreram consequências terríveis. Em algumas versões da lenda, a árvore de mangas assombrada é vista como um portal para o mundo dos espíritos, onde os mortos coexistem com os vivos. Disse que, à noite, a árvore brilha com uma luz fantasmagórica, e sussurros e risadas podem ser ouvidos emanando de seus galhos. Muitas culturas costumam realizar rituais e oferendas à árvore de mangas assombrada para apaziguar os espíritos e garantir proteção contra sua ira. Alguns acreditam que os espíritos que habitam a árvore podem conceder bênçãos ou sabedoria aos que se mostram respeitosos e reverentes.
Apesar de ser uma história popular em muitas comunidades, a verdade por trás da lenda da árvore de mangas assombrada permanece envolta em mistério e superstição. Alguns a encaram como uma simples fábula para ensinar respeito pela natureza e pelas crenças locais, enquanto outros juram ter testemunhado eventos inexplicáveis perto dessas árvores. A única certeza é que a aura de mistério e perigo que envolve a árvore de mangas assombrada continua a fascinar e assombrar os curiosos e os supersticiosos em todo o mundo. Em uma pequena vila encravada nas profundezas de uma densa floresta tropical, erguia-se majestosamente a lendária árvore de mangas assombrada. Os moradores da vila cresceram ouvindo histórias sobre os espíritos que habitavam a árvore e a protegiam com uma ferocidade sobrenatural. Alguns os temiam, outros os respeitavam, mas todos sabiam que era prudente não desafiar a árvore de mangas. Havia uma tradição antiga naquela vila, passada de geração em geração, que ditava que, uma vez por ano, durante a lua cheia de primavera, os habitantes deveriam realizar um ritual de oferenda à árvore de mangas assombrada. Nessa noite especial, as famílias se reuniam em torno da árvore, carregando cestas repletas de frutas, flores e incenso. Os anciãos lideravam o ritual, entoando cânticos sagrados e fazendo preces aos espíritos que habitavam a árvore. Cada oferenda era colocada cuidadosamente aos pés da árvore, como um gesto de respeito e gratidão pela proteção que os espíritos conferiam à vila. As chamas das velas dançavam suavemente na brisa noturna, enquanto o aroma do incenso se misturava com o perfume das flores. Acreditava-se que, ao realizar o ritual de oferenda com sinceridade e devoção, os espíritos podiam conceder bênçãos àqueles que ali estavam presentes. Bênçãos de saúde, prosperidade e proteção contra todo o mal que pudesse assolar a vila. Alguns afirmavam ter testemunhado milagres após participar do ritual, enquanto outros viam naquele momento uma oportunidade de se reconectar com as tradições ancestrais. Porém, nem todos na vila acreditavam na lenda da árvore de mangas assombrada. Alguns consideravam o ritual uma mera superstição, uma forma de manter o controle sobre a população através do medo e da veneração aos espíritos. Entre os céticos estava Kira, uma jovem destemida e curiosa que questionava as crenças e tradições antigas. Kira havia passado toda a sua vida ouvindo sobre os espíritos da árvore de mangas assombrada, mas nunca os havia visto ou sentido sua presença de fato. Determinada a desvendar o mistério por trás da lenda, Kira decidiu desafiar as proibições e se aventurar até a árvore durante a noite da lua cheia de primavera. Enquanto a vila estava imersa em seu ritual anual, Kira se embrenhou na escuridão da floresta, guiada apenas pela luz prateada da lua cheia. Seus passos ecoavam entre as árvores, e o silêncio da noite a envolvia como um manto sombrio. Finalmente, após uma longa caminhada, Kira avistou a árvore de mangas assombrada, erguendo-se imponente contra o céu estrelado. Corajosamente, Kira se aproximou da árvore, sentindo uma energia pulsante no ar ao seu redor. Ela ergueu a mão para tocar o tronco rugoso, mas hesitou por um instante, como se uma força invisível a detivesse. No entanto, sua determinação era mais forte do que o medo, e ela continuou a se aproximar. Foi então que Kira ouviu um sussurro suave, quase imperceptível, ecoando entre os galhos da árvore. Uma voz antiga e melódica, que parecia reverberar em sua mente. Por que desafias os espíritos, jovem intrépida? O que buscas nesta noite sagrada? Kira ficou paralisada, sem saber se aquela voz era real ou fruto de sua imaginação. Com coragem, ela respondeu: quero saber a verdade por trás da lenda da árvore de mangas assombrada. Quero saber se os espíritos que habitam esta árvore são reais ou apenas uma história inventada para nos controlar. Ouviu-se então um murmúrio entre as folhas, como se os ventos da noite sussurrassem segredos ancestrais. A voz ressoou novamente, desta vez mais suave e benevolente: os espíritos que habitam esta árvore são tanto reais quanto criados pela crença dos homens. Somos a manifestação de vossos medos e esperanças, a representação de vossas próprias verdades mais profundas. Kira sentiu uma onda de compreensão e humildade inundar seu ser. Ela compreendeu que a lenda da árvore de mangas assombrada era mais do que uma simples fábula, era a expressão da conexão entre o mundo material e espiritual, entre o passado e o presente.
Em um vislumbre de sabedoria, ela percebeu que os espíritos não eram entidades externas a serem temidas, mas parte integrante da teia da vida, a guiar e proteger aqueles que se mostram respeitosos, reverentes. No silêncio da noite, Kira fez sua própria oferenda à árvore de mangas assombrada, não por medo ou superstição, mas como um gesto de gratidão e reconhecimento. E enquanto a lua brilhava sobre a floresta, os espíritos antigos sussurraram palavras de bênçãos e sabedoria à jovem intrépida, concedendo-lhe uma visão além das aparências e uma compreensão mais profunda do mundo ao seu redor. Assim, a lenda da árvore de mangas assombrada viveu não apenas como um conto popular, mas como uma fonte de inspiração e iluminação para todos que se dispusessem a ouvir. Era uma vez, em uma pequena cidade no interior, um lugar em que os moradores viviam tranquilamente, sem se dar conta do terror que os aguardava. A cidade era cercada por uma densa floresta, onde lendas antigas contavam sobre seres sobrenaturais que assombravam os arredores. Os habitantes da cidade evitavam falar sobre o assunto, temendo despertar algo que deveria permanecer adormecido. No entanto, a tranquilidade logo se dissipou quando uma família decidiu desafiar o sobrenatural. Os Richardson, recém-chegados à cidade, eram conhecidos por sua curiosidade insaciável e sua falta de respeito pelas crenças locais. Os Richardson haviam alugado uma antiga casa no limite da floresta, ignorando os avisos dos moradores sobre os perigos que ali se escondiam. Determinados a provar que as lendas eram apenas superstições, eles começaram a explorar a floresta e a desafiar os limites do desconhecido. Tudo começou com pequenos incidentes, sombras que se moviam rapidamente entre as árvores, ruídos estranhos durante a noite. Os Richardson, no entanto, ignoraram os sinais de perigo, convencidos de que nada poderia detê-los. Mas o terror estava apenas começando. Uma noite, durante uma tempestade, a filha mais nova dos Richardson desapareceu misteriosamente. Apesar das buscas desesperadas, não havia sinal da menina em lugar algum. Os moradores da cidade murmuravam sobre a maldição da floresta, alertando os Richardson de que não deveriam ter desafiado o sobrenatural. Determinados a encontrar sua filha, os Richardson continuaram a explorar a floresta, desafiando os limites da razão e da sanidade. À medida que avançavam mais fundo na escuridão da floresta, a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva, os sons se misturavam em murmúrios ameaçadores e as sombras dançavam ao redor deles. Enquanto a família lutava para se manter unida em meio ao terror crescente, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares inexplicáveis, vozes sussurravam segredos sombrios em seus ouvidos durante a noite e figuras sinistras se moviam à margem de sua visão. Os Richardson começaram a perder a noção do tempo e do espaço, consumidos pelo medo e pela paranoia. A casa que um dia chamaram de lar se tornou um labirinto de pesadelos, onde as paredes sussurravam segredos antigos e as sombras pareciam se contorcer em crescente agonia. À medida que a família se afundava cada vez mais na loucura, a verdade sobre a floresta começou a se revelar. Os antigos espíritos que a habitavam estavam despertando de seu sono milenar, sedentos por vingança contra aqueles que haviam desafiado seu reinado. Um por um, os Richardson foram sendo levados pela escuridão da floresta, suas almas condenadas a vagar para sempre entre os mundos dos vivos e dos mortos. A filha desaparecida era agora uma sombra pálida que assombrava os limites da floresta, um lembrete sombrio de que não se deve desafiar o sobrenatural. E assim, a cidade mergulhou em uma aura de medo e desespero, os moradores sabendo que algo terrível havia sido desencadeado pela arrogância dos Richardson. Os sussurros na floresta ficaram mais altos, as sombras mais intensas, e a noite se tornou um pesadelo sem fim para aqueles que ousavam desafiar o sobrenatural. E assim, a história dos Richardson e da cidade assombrada pela floresta se tornou uma lenda, um aviso sombrio para aqueles que pensavam ser mais poderosos do que as forças sobrenaturais que habitam. As sombras. E a cidade, agora marcada pela tragédia, permaneceu para sempre como um lembrete sombrio de que alguns segredos devem permanecer enterrados no passado. Depois do desaparecimento do patriarca da família Richardson, Henry, os rumores de que os negócios da família foram amaldiçoados pareciam se intensificar a cada ano que passava. A cidade, outrora florescente sob o comando dos Richardson,
agora estava mergulhada em uma atmosfera sombria e carregada de medo. A expansão dos negócios da família Richardson foi meteórica, impulsionada pela visão empreendedora de Henry e sua esposa, Elizabeth. Eles começaram com uma pequena loja de ferragens na cidade, com dedicação e trabalho árduo, expandiram seus negócios para áreas como agricultura, mineração e até mesmo empreendimentos imobiliários. O segredo do sucesso da família Richardson residia na sua capacidade de adaptação às mudanças do mercado e às oportunidades que surgiam. Eles não tinham medo de arriscar e investir em novos empreendimentos, sempre mantendo a qualidade e a integridade em primeiro plano. Além disso, a família valorizava muito a lealdade e o trabalho em equipe, o que ajudava a manter a coesão e o foco nos objetivos comuns. Uma das principais estratégias de diversificação da família Richardson foi a expansão para novos setores, buscando reduzir os riscos e se proteger contra possíveis crises em um mercado volátil. Eles investiram em tecnologia, educação e saúde, ampliando sua influência e aumentando sua presença em diferentes segmentos da economia. Apesar de todas as estratégias e conquistas dos Richardson, o que desencadeou a queda da família foi a arrogância e a ganância de alguns de seus membros. A busca desenfreada por mais poder e riqueza levou a decisões questionáveis e ações que desencadearam a suposta maldição que assolou a cidade. Eles acreditavam que estavam acima das consequências de seus atos, mas o preço a ser pago foi alto demais. E assim, a cidade mergulhou em uma aura de medo e desespero, os moradores sabendo que algo terrível havia sido desencadeado pela arrogância dos Richardson. Os sussurros na floresta ficaram mais altos, as sombras mais intensas, e a noite se tornou um pesadelo sem fim para aqueles que ousavam desafiar o sobrenatural. Enquanto a cidade se via assombrada pela floresta e pela tragédia que se abateu sobre ela, a história dos Richardson se transformou em uma lenda sombria, um aviso para gerações futuras sobre as consequências da ganância e da arrogância. A cidade, agora marcada pela tragédia, permaneceu como um lembrete sombrio de que alguns segredos devem permanecer enterrados no passado. À medida que o tempo passava, a cidade continuava a viver sob a sombra da maldição dos Richardson. As histórias sobre aparições fantasmagóricas e acontecimentos inexplicáveis se tornaram parte do folclore local, transmitidas de geração em geração como advertências sinistras. Os moradores evitavam a floresta à noite, temendo o desconhecido que parecia se esconder entre as árvores. Com o passar dos anos, a cidade testemunhou o surgimento de uma nova geração de habitantes, curiosos e destemidos, determinados a desvendar os segredos do passado. Entre esses corajosos aventureiros estava Emily, uma jovem pesquisadora que estava determinada a desvendar os mistérios que cercavam a cidade e a maldição dos Richardson. Emily passava horas na biblioteca da cidade, vasculhando registros e documentos antigos em busca de pistas que pudessem levar a verdade por trás da maldição. Ela também entrevistava os moradores mais antigos, ouvindo atentamente suas histórias e lendas sobre os eventos sombrios que assolaram a cidade no passado. À medida que Emily mergulhava mais fundo na investigação, ela começou a perceber padrões e conexões entre os acontecimentos dos últimos anos e a ascensão e queda da família Richardson. Ela descobriu segredos enterrados há muito tempo, revelações chocantes de traição, engano e pactos sinistros que foram selados no passado. Determinada a desvendar a maldição que pairava sobre a cidade, Emily decidiu explorar a própria floresta que tantos temiam. Sob o brilho fraco da lua cheia, ela avançou entre as árvores densas, guiada por uma determinação feroz e uma coragem que desafiava os limites do medo. Enquanto caminhava pela floresta, Emily sentiu a presença de algo sinistro à espreita nas sombras. Sussurros inquietantes ecoavam ao seu redor, fazendo arrepiar a sua espinha. Ela sabia que estava se aproximando da verdade, e isso a enchia de um misto de temor e determinação. Finalmente, Emily chegou a um antigo cemitério escondido na floresta, onde as lápides desgastadas contavam histórias de vidas passadas e de almas que ainda buscavam paz. No centro do cemitério, erguia-se um mausoléu imponente, adornado com símbolos antigos e enigmáticos. Decidida a enfrentar o que quer que estivesse escondido ali, Emily adentrou o mausoléu com passos firmes, seu coração batendo com uma intensidade que parecia ressoar nas paredes de pedra ao redor dela. À luz de uma vela tremeluzente, ela viu inscrições antigas e artefatos misteriosos que apontavam para um passado sombrio e sinistro.
Enquanto Emily examinava os segredos guardados no interior do mausoléu, uma sensação gelada de que não estava sozinha a envolveu. Sombras se contorciam ao seu redor, sussurros arrepiantes ecoavam em seus ouvidos, e uma presença maligna parecia pairar no ar. De repente, diante de seus olhos incrédulos, uma figura vultuosa começou a se materializar diante dela. Era o espírito de Henry Richardson, o patriarca da família cuja ganância e arrogância haviam desencadeado a maldição que assombrava a cidade. Seus olhos vazios brilhavam com um brilho sobrenatural, e sua voz ecoava como um sussurro gelado na noite. Você ousa perturbar os mortos, jovem intrusa? A voz de Henry ressoava no mausoléu, cheia de raiva e desespero. Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas sua determinação não vacilou. Ela olhou nos olhos vazios do espírito e respondeu com firmeza: eu venho em busca da verdade, da redenção e da libertação desta cidade amaldiçoada. O espírito de Henry olhou para ela com uma mistura de surpresa e desdém. Ele sabia que a verdadeira redenção só poderia ser alcançada com o perdão e a expiação dos pecados passados, uma jornada que exigiria sacrifícios e coragem. Em um momento de clareza, Henry estendeu a mão para Emily, oferecendo-lhe uma chave antiga e desgastada. Somente aquele que for digno poderá desfazer a maldição que assola esta cidade. Aceite esta chave, jovem investigadora, e abra os portões do passado. Enfrente a escuridão que habita em seu próprio coração e encontre a luz que libertará as almas aprisionadas. Emily pegou a chave com as mãos trêmulas, sentindo o peso da responsabilidade que recaía sobre ela. Com determinação renovada, ela deixou o mausoléu e voltou para a cidade, determinada a desvendar os segredos do passado e libertar seus habitantes da maldição que os assombrava. À luz do amanhecer, Emily reuniu os moradores da cidade na praça principal e contou-lhes sobre sua descoberta no mausoléu. Ela compartilhou a chave antiga e o desafio que tinha pela frente: enfrentar seus medos mais profundos, confrontar a verdade e redimir os pecados do passado. Os moradores da cidade olharam para Emily com uma mistura de esperança e temor, sabendo que o caminho à frente seria árduo e repleto de perigos. Mas, unidos em sua determinação de quebrar a maldição dos Richardson, eles se uniram em torno da jovem investigadora, prontos para enfrentar o desconhecido juntos. E assim, com a chave antiga em mãos e a coragem em seus corações, Emily e os habitantes da cidade partiram em uma jornada rumo ao desconhecido, determinados a desvendar os mistérios do passado e libertar suas almas da sombra da maldição dos Richardson. Havia uma pequena cidade tranquilamente aninhada nas montanhas, cercada por densas florestas de pinheiros e seringueiras. No coração daquela comunidade, erguia-se a antiga madeireira, conhecida como Timberwood, que tinha sido o principal sustento da cidade por gerações. No entanto, os moradores locais sempre contavam histórias sombrias sobre a madeireira, dizendo que havia algo sinistro nos bosques que a cercavam. Muitos diziam que a madeireira era assombrada pelos espíritos das árvores, que ali foram derrubadas cruelmente, enquanto outros afirmavam ter ouvido sussurros e gemidos, vindos das sombras profundas da floresta à noite. Mas, apesar dos rumores, os trabalhadores da Timberwood continuavam a cortar árvores e enviar a preciosa madeira para as fábricas de processamento. Certa noite, um jovem trabalhador chamado Jack estava encarregado de fazer uma ronda de inspeção na área de processamento da madeireira. Enquanto caminhava pela fábrica silenciosa, Jack começou a sentir uma presença estranha ao seu redor. Os equipamentos rangiam como se estivessem vivos, e sombras dançavam nas paredes como se tivessem vida própria. Inquieto, Jack decidiu voltar para o alojamento dos trabalhadores, mas no caminho ouviu um choro agoniado, vindo de um canto escuro da fábrica. Ele parou de repente e olhou ao redor, mas só viu a escuridão se fechando ao seu redor. Com o coração batendo forte no peito, Jack se forçou a avançar na direção do som, com a sensação de que algo o observava das sombras. Ao se aproximar do canto escuro, Jack viu uma figura borrosa se movendo rapidamente em sua direção. Um arrepio percorreu sua espinha quando percebeu que aquela figura não era humana, mas sim uma sombra disforme que parecia se contorcer e se esticar. Com um grito de terror, Jack virou as costas e correu o mais rápido que pôde para escapar daquela presença maligna. Naquela mesma noite,
Os outros trabalhadores ouviram os gritos desesperados de Jacques ecoando pela floresta, mas quando foram procurá-lo, não encontraram nada além de seus pertences espalhados perto dos portões da madeireira. O desaparecimento inexplicável de Jacques lançou uma sombra de medo sobre a cidade, e muitos começaram a evitar os arredores da Timberwood a todo custo. Com o passar dos dias, outros trabalhadores da madeireira relataram experiências estranhas e assustadoras durante seus turnos noturnos. Alguns afirmavam ter visto vultos fantasmagóricos entre as árvores, enquanto outros ouviam vozes sussurrantes chamando seus nomes no escuro. As histórias macabras se espalharam como fogo pela cidade, deixando todos em estado de alerta e desconfiança. Uma equipe de investigadores paranormais foi chamada para explorar a madeireira e tentar descobrir a verdade por trás das assombrações que assolavam o local. Equipados com lanternas, câmeras e dispositivos de detecção de atividade paranormal, os investigadores adentraram os bosques sombrios da Timberwood, determinados a desvendar o mistério que envolvia a antiga madeireira. À medida que avançavam pelas trilhas escuras da floresta, os investigadores sentiam uma atmosfera pesada e opressiva pairando sobre eles. Sombras se moviam nas árvores ao redor, e galhos quebravam sob pés invisíveis, acompanhando-os em sua jornada. A cada passo dado, a sensação de que estavam sendo observados por olhos invisíveis se intensificava, fazendo com que seus instintos de sobrevivência entrassem em alerta máximo. Ao chegarem à periferia da madeireira, os investigadores se depararam com uma cena perturbadora. Árvores retorcidas e moribundas cercavam os portões da fábrica, como se estivessem se contorcendo em agonia. As sombras dançavam ao redor deles, provocando arrepios na espinha e arrepios na pele. Determinados a desvendar o mistério, os investigadores decidiram entrar na madeireira e confrontar o que quer que estivesse por trás das assombrações. À medida que exploravam os edifícios abandonados da fábrica, os investigadores encontraram vestígios de uma antiga operação de corte de madeira. Serras enferrujadas, pilhas de toras esquecidas e restos de equipamentos cobertos de teias de aranha testemunhavam a atividade passada da Timberwood. Mas também havia algo mais nas sombras, algo que parecia se esconder nas profundezas da fábrica, esperando pacientemente por sua presa. Enquanto se aventuravam pelos corredores empoeirados e salas escuras, os investigadores começaram a ouvir sussurros e gemidos, ecoando pelas paredes. As vozes sibilantes pareciam pertencer às próprias árvores, que foram cortadas implacavelmente pela madeireira, clamando por vingança e justiça. O ar se tornou mais denso, carregado com uma energia sombria e opressiva, que parecia querer engolir os intrusos vivos. De repente, as portas se fecharam atrás dos investigadores, prendendo-os dentro da fábrica sinistra. Luzes piscaram e falharam, deixando-os na escuridão total, exceto por uma fraca luz que emanava das profundezas de um corredor distante. Com o coração acelerado e os sentidos em alerta, os investigadores decidiram seguir a misteriosa luz, sem saber o que os aguardava no fim daquele túnel sombrio. À medida que se aproximavam do final do corredor, os investigadores sentiram uma presença malévola se insinuando ao seu redor. Sombras sinistras se contorciam no chão, enquanto figuras fantasmagóricas se materializavam e desapareciam nas trevas. Uma voz sussurrante ecoou em suas mentes, cantando uma canção sombria que parecia selar o destino dos intrusos. Finalmente, chegaram a uma sala iluminada por velas em chamas, onde viram uma figura encapuzada de pé, diante de um altar de madeira enegrecida. A figura se virou lentamente em sua direção, revelando olhos vazios e um sorriso sinistro que arrepiava a espinha. Era como se a própria essência das árvores sacrificadas tivesse assumido forma humana, sedenta de vingança e poder. Os investigadores sentiram um medo profundo e primordial se instalando em seus corações, enquanto a figura encapuzada proferia palavras antigas e sombrias, em uma língua desconhecida. Testemunharam então as árvores retorcidas se erguendo das sombras, ganhando vida, e se aproximando lentamente, como se fossem os guardiões da madeireira amaldiçoada. Com um grito de horror, os investigadores tentaram fugir, mas foram impedidos por raízes retorcidas que se erguiam do chão, capturando-os em um aperto mortal. A sala tremia com a fúria das árvores despertadas, enquanto a figura encapuzada ria com uma voz que ecoava através dos séculos.
Era o fim dos intrusos, condenados a se tornarem parte da maldição eterna que assolava a madeireira Timberwood. E assim, a antiga madeireira permaneceu como um símbolo de terror e desolação, testemunhando as almas perdidas que ousavam desafiar sua escuridão. Os moradores da cidade aprenderam a evitar aqueles bosques sombrios, sabendo que o mal que ali residia não era para ser perturbado. E assim a Timberwood permaneceu, uma lembrança macabra do preço da ganância e da destruição desenfreada da natureza. Jack era um jovem trabalhador de 23 anos que vivia em uma pequena cidade do interior. Ele cresceu em uma família de classe trabalhadora e desde cedo aprendeu a importância do trabalho duro. Ele não teve a oportunidade de frequentar a universidade, então aos 18 anos começou a trabalhar em uma madeireira local para ajudar a sustentar a sua família. Na madeireira, Jack começou como ajudante geral, realizando tarefas simples como limpeza e organização do local. Com o passar do tempo, ele foi demonstrando seu comprometimento e habilidades, o que chamou a atenção de seus superiores. Ele foi então promovido para operador de máquinas, onde aprendeu a operar equipamentos pesados e a lidar com a produção de madeira. Apesar das longas horas de trabalho e do ambiente barulhento e poeirento da madeireira, Jack sempre manteve uma atitude positiva e dedicada. Ele sabia que seu trabalho era essencial para a empresa e para sua própria subsistência. Além disso, Jack se dava bem com seus colegas de trabalho, criando laços de amizade e solidariedade no ambiente de trabalho. Com o passar dos anos, Jack foi adquirindo mais experiência e conhecimento na área da madeireira. Ele participou de treinamentos oferecidos pela empresa e buscou se aprimorar constantemente. Sua dedicação e esforço foram recompensados, e ele foi promovido para o cargo de supervisor de produção. Como supervisor, Jack tinha a responsabilidade de coordenar as atividades dos operadores de máquinas, garantir a qualidade da produção e cumprir os prazos estipulados pela empresa. Ele se destacava pela sua habilidade em resolver problemas rapidamente e pela sua capacidade de motivar a sua equipe. Apesar dos desafios e pressões do trabalho na madeireira, Jack encontrava satisfação em seu trabalho. Ele se sentia orgulhoso de contribuir para a produção de materiais essenciais para a construção e decoração de casas e prédios. Além disso, ele valorizava a oportunidade de crescer profissionalmente e de proporcionar uma vida melhor para sua família. No entanto, Jack também enfrentava dificuldades em conciliar o trabalho na madeireira com sua vida pessoal. As longas horas de trabalho e o cansaço físico muitas vezes limitavam seu tempo e energia para estar com a família e cuidar de si mesmo. Ele precisava encontrar um equilíbrio entre suas responsabilidades profissionais e pessoais. Mesmo diante dos desafios, Jack era um jovem trabalhador dedicado e determinado. Ele acreditava no poder do trabalho duro e na importância de seguir em frente, mesmo quando as coisas pareciam difíceis. Sua experiência na madeireira não era apenas um meio de ganhar a vida, mas também uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. No final, Jack se tornou um exemplo de superação e sucesso na madeireira. Sua história inspirou os seus colegas de trabalho e mostrou que, com determinação e perseverança, é possível alcançar os seus objetivos. Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas estava disposto a enfrentar os desafios que viessem pela frente, sempre com a certeza de que o trabalho duro vale a pena. Jack continuou sua jornada na madeireira, enfrentando cada desafio com coragem e determinação. Ele se tornou uma figura respeitada entre seus colegas e superiores, sempre disposto a ajudar e a motivar a equipe a dar o seu melhor. Sua ética de trabalho exemplar e sua atitude positiva eram admiradas por todos ao seu redor. Com o passar dos anos, a madeireira passou por mudanças e desafios. Novas tecnologias foram introduzidas, os processos de produção se tornaram mais eficientes, e a concorrência no mercado se intensificou. Jack, como supervisor, teve que liderar sua equipe através dessas transformações, garantindo que a qualidade e a produtividade da empresa fossem mantidas em alto nível. Apesar dos obstáculos, Jack permaneceu firme em seus objetivos e valores. Ele sabia que o segredo para o sucesso estava em manter o foco no trabalho, em aprender com os erros e em buscar constantemente maneiras de melhorar. Sua dedicação e comprometimento eram inspiradores para todos ao seu redor. No entanto, nem tudo eram flores na trajetória de Jack na madeireira.
Ele enfrentou momentos de dúvida e incerteza, especialmente quando a empresa passou por dificuldades financeiras e teve que reduzir custos e pessoal. Jack teve que lidar com a pressão de tomar decisões difíceis e de comunicar más notícias para a sua equipe. Foi em meio a esses desafios que Jack mostrou sua verdadeira força e liderança. Ele não se acovardou diante das adversidades, mas enfrentou cada problema de frente, buscando soluções criativas e envolvendo sua equipe no processo de superação das dificuldades. Sua capacidade de manter a calma e de inspirar confiança em momentos turbulentos foi fundamental para o sucesso da empresa. À medida que o tempo passava, Jack continuava a crescer profissionalmente, assumindo novas responsabilidades e desafios na madeireira. Sua determinação e habilidades de liderança o levaram a ser promovido a gerente de produção, onde ele tinha a oportunidade de implementar mudanças e melhorias na empresa. Com a sua nova posição, Jack se viu diante de um novo conjunto de desafios e responsabilidades. Ele agora tinha que tomar decisões estratégicas, coordenar diferentes áreas da empresa e garantir que as metas e objetivos fossem alcançados. Era um papel exigente, mas Jack estava preparado para enfrentar mais essa etapa em sua carreira. Ao longo dos anos, a madeireira prosperou sob a liderança de Jack. Sua visão e determinação levaram a empresa a novos patamares de sucesso, tornando-a uma referência no setor. Ele se tornou um exemplo de empreendedorismo e gestão para seus colegas e para a comunidade. Mesmo com todos os desafios e conquistas, Jack nunca perdeu de vista seus valores e sua humildade. Ele permanecia fiel às suas raízes humildes e continuava a se dedicar ao trabalho com a mesma paixão e entusiasmo do primeiro dia na madeireira. No final, a história de Jack na madeireira se tornou um exemplo de superação e sucesso, inspirando não apenas seus colegas de trabalho, mas a todos que cruzavam o seu caminho. Sua trajetória mostrava que, com determinação, perseverança e um coração cheio de gratidão, era possível alcançar grandes feitos e deixar um legado de inspiração e motivação para as gerações futuras. Em uma cidade pequena e esquecida no interior, havia um mistério que atormentava os moradores há séculos. Diziam que nas noites de lua cheia, um jovem vestido de branco vagava pelas ruas desertas, auxiliando os desamparados e protegendo os mais vulneráveis. Sua presença trazia um sentimento de paz e esperança, mas também despertava um medo profundo, pois ninguém sabia ao certo quem ele era ou de onde vinha. O jovem de branco era alto e esguio, com cabelos negros como a noite e olhos que brilhavam como duas estrelas cadentes. Sua pele era pálida como a lua, e suas roupas impecavelmente limpas contrastavam com a sujeira e o abandono das ruas da cidade. Alguns o viam como um anjo enviado para proteger os inocentes, enquanto outros acreditavam que ele era um espírito vagando em busca de redenção. Em uma noite de outono, uma jovem chamada Clara estava caminhando para casa depois de um longo dia de trabalho na fábrica local. Ela estava exausta e com medo, pois havia rumores de que um serial killer estava solta na cidade. De repente, ela viu uma figura se aproximando, vestida de branco, e seu coração disparou de medo. Mas à medida que o jovem se aproximava, ela sentiu uma onda de calma e confiança se espalhar por seu corpo. O jovem sorriu para Clara e estendeu a mão, oferecendo-se para acompanhá-la até em casa. Ela hesitou por um momento, mas algo naquele sorriso a fez se sentir segura, e ela aceitou a ajuda. Durante o trajeto, o jovem contou a ela histórias de coragem e esperança, e Clara sentiu seu medo se dissipar. Quando chegaram à casa de Clara, o jovem se despediu com um aceno e desapareceu na escuridão da noite. Clara olhou para trás, mas não viu mais ninguém. Na manhã seguinte, ela acordou com a sensação de que tudo não passará de um sonho, mas algo em seu coração lhe dizia que o jovem de branco era real e que ele voltaria quando ela mais precisasse. Os dias se passaram, e a cidade ficou cada vez mais agitada com os boatos sobre o jovem misterioso. Alguns afirmavam tê-lo visto ajudando os desabrigados na praça da cidade, enquanto outros diziam que ele havia salvo uma criança de ser atropelada por um carro desgovernado. Mas uma coisa era certa: onde quer que ele passasse, a esperança renascia e o medo se dissipava. Uma noite, durante uma tempestade impiedosa, o jovem de branco foi visto caminhando em direção ao cemitério abandonado nos arredores da cidade.
Intrigado, um grupo de curiosos decidiu segui-lo e testemunhar o que ele fazia lá. Chegando ao local, viram o jovem ajoelhado diante de uma lápide antiga, parecendo prestar homenagem a alguém que ali jazia. Enquanto observavam em silêncio, uma aura de luz envolveu o jovem, e uma voz suave e celestial encheu o ar. O jovem de branco ergueu-se lentamente, e seus olhos brilharam com uma intensidade divina. Foi então que ele se virou para o grupo reunido e dirigiu-lhes um olhar penetrante, como se lesse suas almas. Vocês vieram me seguir até aqui, buscando respostas que não estão prontas para receber, disse o jovem com voz serena. Eu sou aquele que vaga entre os mundos, o guardião dos desamparados e o guia dos perdidos. Minha missão é trazer luz à escuridão e esperança aos corações aflitos. Os curiosos ficaram atônitos diante daquelas palavras, incapazes de articular uma resposta coerente. O jovem de branco sorriu com compaixão e estendeu a mão, convidando-os a se juntarem a ele em preces silenciosas pelos que já partiram e pelos que ainda caminham neste mundo de sombras. À medida que a tempestade se dissipava e a lua brilhava no céu, o grupo sentiu uma paz profunda envolvê-los, e souberam que estavam diante de algo maior e mais poderoso do que podiam compreender. O jovem de branco os abençoou com um gesto gracioso e desapareceu na noite, deixando para trás uma aura de magia e mistério que jamais seria esquecida. Desde aquela noite, o jovem de branco tornou-se uma lenda na cidade, uma fonte de inspiração e proteção para todos que precisavam de coragem e esperança. Diziam que ele era um ser sobrenatural, um anjo da guarda disfarçado ou até mesmo o espírito de um herói do passado. Mas, para aqueles que realmente o viram e sentiram sua presença, ele era simplesmente o guardião dos desamparados, o guia dos perdidos e a luz na escuridão. Os habitantes da cidade começaram a compartilhar histórias sobre o jovem de branco, cada relato mais cativante do que o anterior. Alguns diziam tê-lo visto pairando sobre os telhados durante tempestades, irradiando uma aura de calma e proteção sobre o local. Outros afirmavam que ele aparecia nos momentos de maior desespero, trazendo consigo uma sensação de paz e esperança que acalmava até mesmo os corações mais aflitos. Com o passar do tempo, o jovem de branco se tornou um símbolo de benevolência e compaixão na cidade. As pessoas acreditavam que sua presença era um sinal de que nunca estavam sozinhas em suas lutas e que sempre haveria uma luz para guiá-las nos momentos mais sombrios. Muitos erguiam preces em sua homenagem, pedindo por sua proteção e assistência em seus momentos de necessidade. A lenda do jovem de branco ecoava pelas ruas estreitas da cidade, inspirando aqueles que ouviam a história a serem melhores uns com os outros e a estenderem a mão para quem precisasse de ajuda. As crianças costumavam brincar de imitar seus gestos graciosos, enquanto os mais velhos sussurravam palavras de gratidão ao vento, na esperança de que suas mensagens chegassem aos ouvidos do misterioso guardião. Ninguém sabia ao certo a origem ou a verdadeira natureza do jovem de branco, mas todos concordavam que sua presença havia trazido uma mudança profunda para a cidade. As pessoas se tornaram mais solidárias, mais gentis umas com as outras, e a comunidade floresceu como nunca antes. Os viajantes que passavam pela cidade se maravilhavam com as histórias que ouviam e muitos se aventuravam a ficar, atraídos pela promessa de um lugar onde a esperança nunca se extinguia. E assim, o jovem de branco se tornou parte indissociável da alma da cidade, uma figura etérea que unia seus habitantes em tempos bons e ruins. Sua presença invisível, mas poderosa, era sentida por todos, como um lembrete de que, mesmo nas noites mais escuras, sempre haveria uma luz a guiá-los de volta para casa. E assim, a lenda do jovem de branco viveu para sempre nos corações daqueles que acreditavam em sua magia e no poder do amor e da compaixão. À medida que o tempo passava, a aura de mistério em torno do jovem de branco só parecia crescer. Muitos tentaram desvendar sua verdadeira identidade, mas todas as investigações levavam a becos sem saída. Alguns diziam que ele era um enviado dos céus, um anjo em forma humana enviado para proteger a cidade. Outros especulavam que ele era um espírito benevolente, um guardião dos necessitados que vagava pelas ruas em busca de almas perdidas. Embora as teorias sobre sua origem fossem variadas, uma coisa era certa: o jovem de branco continuava a exercer sua influência positiva sobre a cidade e seus habitantes. Os relatos de suas aparições se multiplicavam, cada vez mais cheios de detalhes e emoção.
Alguns afirmavam tê-lo visto curando os doentes com um simples toque de suas mãos, enquanto outros contavam como ele acalmava as tempestades mais furiosas com um olhar sereno. A fama do jovem de branco ultrapassou as fronteiras da cidade, atraindo visitantes de longe que queriam testemunhar sua presença milagrosa. Os viajantes vinham em busca de esperança e consolo, ansiosos por experimentar em primeira mão a sensação de paz e proteção que rodeava a cidade desde a chegada do misterioso guardião. Muitos eram tocados por sua aura de bondade e generosidade, levando consigo histórias de cura e renovação para compartilhar com o mundo. Enquanto a lenda do jovem de branco se espalhava para além das fronteiras da cidade, sua influência se tornava ainda mais poderosa. Grupos de pessoas se reuniam em preces coletivas em sua homenagem, pedindo por sua bênção e proteção em tempos de incerteza. Centenas de velas eram acesas em sua honra, iluminando as noites escuras com a promessa de que a luz nunca se apagaria enquanto ele estivesse por perto. No entanto, nem todos viam o jovem de branco com os mesmos olhos benevolentes. Alguns começaram a questionar sua verdadeira natureza, temendo que sua presença fosse um sinal de um destino sombrio que se aproximava. Rumores de que ele poderia estar ligado a forças obscuras e sinistras se espalhavam pelas sombras, plantando sementes de dúvida e medo na mente dos mais supersticiosos. Enquanto a cidade se dividia entre aqueles que veneravam o jovem de branco e aqueles que o temiam, algo sinistro começou a se insinuar pelas ruas silenciosas. O clima de desconfiança e paranoia crescia a cada dia, alimentado pelas sombras que se moviam furtivamente sob a luz do dia. O céu, uma vez tão radiante e claro, agora se tornava pesado e opressivo, refletindo o tumulto que se instalara nas mentes e corações dos habitantes. Um dia, as nuvens escuras que pairavam sobre a cidade se abriram, despejando uma tempestade violenta e destrutiva sobre as ruas estreitas e os telhados inclinados. O vento uivava como uma fera enfurecida, arrancando árvores do chão e fazendo as janelas tremerem em seus batentes. O povo se viu mergulhado em um caos que nunca haviam imaginado, lutando para encontrar abrigo e segurança em meio à fúria da natureza desencadeada. Enquanto a cidade se debatia sob o domínio da tempestade, os rumores sobre o jovem de branco ressurgiram, ecoando de boca em boca como um presságio sinistro. Alguns diziam que ele havia provocado a ira dos céus com sua presença sobrenatural, desencadeando a fúria da natureza sobre os inocentes. Outros afirmavam que sua proteção havia falhado, deixando os habitantes à mercê da tormenta sem esperança de salvação. Mas, em meio ao caos e à destruição, uma figura permanecia imóvel no centro da praça principal, seu manto branco brilhando como uma estrela solitária na escuridão. O jovem de branco erguia os braços para o céu irado, seus olhos fixos em algum ponto distante além das nuvens carregadas. E então, algo extraordinário aconteceu. Uma luz intensa jorrou dos céus, rompendo as nuvens escuras e banhando a cidade em um brilho celestial. A tempestade recuou como se temesse a luz, as árvores se curvaram em reverência e o vento se aquietou, deixando para trás um silêncio solene e sereno. O jovem de branco permanecia no centro da praça, seu rosto iluminado por um sorriso suave e compreensivo. Foi nesse momento que a cidade inteira entendeu a verdadeira natureza do jovem de branco. Ele não era um ser de trevas ou destruição, mas sim um guardião da luz, um guia nas horas mais sombrias, um símbolo de esperança e renovação. Sua presença não era uma maldição, mas sim uma bênção para aqueles que tinham fé e coragem para acreditar em sua magia. E assim, a cidade se ergueu das ruínas da tempestade, mais forte e unida do que nunca. O jovem de branco permaneceu como um farol de esperança e compaixão, guiando seus habitantes pelo caminho da harmonia e da paz. Seu manto branco jamais se desbotou, sua presença nunca se enfraqueceu, e a lenda do guardião da cidade viveu para sempre nos corações daqueles que testemunharam sua bondade e seu poder transformador.